Olá, bem-vindos à entrevista Mais M. Nas últimas semanas falou-se muito de outdoors e não foi pelos melhores motivos. O contrato para a exploração do espaço publicitário em Lisboa foi ganho pela JCDecaux, mas a verdade é que 40% do equipamento é da MOP. Em estúdio temos Vasco Postrelo, CEO da empresa, e este é o ponto de partida para a conversa. Então, Vasco, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. O que é que falhou com o contrato com a Câmara Municipal de Lisboa? Porque é que tem havido tanta polémica sobre a localização dos autores nas últimas semanas? Quer dizer, eu acho que, primeiro, eu diria que sempre que há uma intervenção no sentido de mudança do inventário do mobiliário urbano numa cidade, principalmente numa cidade muito urbana como Lisboa, mas acontece isso em toda a parte do mundo, como há uma capilaridade grande de suportes, não é? A intervenção urbanística é sempre uma coisa chata para as pessoas, não é? Quer dizer, implica obra, implica mudança, tirar o que está, pôr novo, etc. Eu acho que em relação, eu diria, ao que também há parte que me diz respeito, que tem mais a ver com o que se chama vulgarmente MUPIs, não é? Que são os pequenos, não há grande tema. Portanto, tu tens 1.211 novos equipamentos em Lisboa, não é? Sim, sabes os detalhes melhor que eu. Aqui nas Cábulas é isso. 7 daqueles outdoors, ou daqueles painéis grandes, luminosos. Certo. Portanto, temos 40%. Temos 40% do pequeno, certo. E depois dos grandes, é quase tudo da JCDecaux. Nós mantivemos 7 em 100 e tal, mais por uma questão de ter alguma presença, não ficarmos reduzidos a zero. Se quiser. Portanto, são sobretudo esses que têm estado a gerar toda a polémica, são os grandes, inclusive na Câmara, sem as pessoas aparentemente não percebemos muito bem quem é que decidiu as localizações, como é que foram aprovadas, como é que começaram a ser montados aqueles outdoors. Vamos ver, eu como te disse, quer dizer, dos grandes, toda a operação é gerida pela JCDecaux diretamente com a Câmara. Nós só acompanhamos mais numa perspectiva secundária. E os grandes eu não te consigo muito dizer porque é um processo, como te disse, só tenho 7 e, portanto... mas posso dizer, quer dizer, estas coisas... Os teus 7 estão localizados em que pontos? Estás presente? Eu tento que sejam bons, mas estão muitos... Há um na segunda circular também. Só que são verticais. Eu acho que são horizontais. Os que fazem... têm provocado mais polémica é porque é também um novo formato, são uns verticais que a JCDecaux trouxe e que, portanto, como aparecem todos também ao mesmo tempo, isto causa algum impacto, não é? Portanto, eu diria que há muitas variáveis aqui no meio. Primeiro, quando acontece tudo ao mesmo tempo, isso tem impacto, não é? Segundo, eu admito que as coisas têm que ser ajustadas, não é? Portanto, há uns que se calhar estão muito em cima da estrada, têm que ser ajustados. Mas as localizações terão sido aprovadas por alguém, não é? Não tenho dúvidas sobre isso. Mais uma vez, não te posso dizer diretamente, porque não estou no processo, mas do que eu sei, tudo foi aprovado, tudo foi pré-aprovado. Já por este Executivo Municipal, não é? Sim, eu acho que sim, porque este processo tem muitos anos, não é? Uma polémica gigantesca. Se não me engano, o Caderno em Carros foi lançado em 2015, no Executivo anterior. Depois a concorrência bloqueou, eu ganhei, depois perdi, zanguei-me. Tive aí muitas horas sem dormir por causa disto, porque acho que foi... Enfim, nós temos metade de uma coisa que devíamos ter toda. Não, continua a ser completamente assim. Mas, enfim, acabámos depois com a concorrência, chegar a um acordo em que foi feita uma divisão. Mas depois, de facto, depois houve alteração do Executivo, caiu que a implementação do contrato já foi neste ano, não é? No último ano. E, portanto, eu diria que há todo um processo que poderá ter vindo do outro Executivo, não digo que não sei precisar isso, mas as pessoas são as mesmas, não é? Quem muda são as pessoas lá de cima, quem muda são os vereadores, não são os executivos da Câmara. E, portanto, não me passa pela cabeça que a JCDecaux vá pôr um painel sem ter aquilo aprovado, não é? Acho eu. Não, a JCDecaux, com todos os seus defeitos como meu concorrente, faz as coisas by the book e, portanto, tem com certeza
todos os sítios onde pôs, bem defendidos. Não quer dizer que se possam cometer erros e exageros, não é? Eu admito que sim. E admites que sim, que foram Acho que cometidos sim, neste caso? acho que vamos lá ver, eu nestas coisas, apesar de não ser eu, não é? Nas costas dos outros vemos as nossas, não é? Portanto, se eu estivesse no lugar da JCDecaux, o meu papel seria querer os melhores lugares e esperava que a Câmara doseasse um pouco, aqui não pode, aqui é demais. Portanto, admito que cada um no seu papel natural possa ter sido levado um bocadinho ao exagero, não é? E haja, eventualmente, posições que, de facto, se tenha ido um bocadinho longe demais e que tenham que ser reajustadas. Agora, não acho que isso, mais uma vez, eu acho que isto depois está dentro de uma luta política, não é? Eu acho que, friamente, isso acontece em toda a parte do mundo. Quer dizer, em toda a parte do mundo, em que em todo o mundo está a acontecer, começar-se a pôr digital, não é? Uma parte do inventário em digital, e há sempre ajustes. Quer dizer, é impossível quando se põem milhares de painéis, neste caso dos grandes 100, numa cidade como Lisboa, que não haja ajustes a fazer. Okay. E estão decididos, o Presidente da Câmara disse há umas semanas que alguns são claramente um fator de distração, portanto que ia renegociar o contrato. Não te posso dar Entretanto, há aquela providência cautelar do ACP. Pois, eu só te posso falar do que conheço, não é? Eu sei que a JCDecaux está a conversar com a Câmara no sentido de minimizar esses eventualmente, entre aspas, exageros, não é? Mas acho que, vamos lá ver, em Portugal há esta coisa de querer tudo é polémico, não é? Eu nunca vi, acho eu, a JCDecaux dizer eu daqui não saio, ninguém me tira, acho eu. E, portanto, eu acho que isto tem que ser enquadrado num ajuste normal. Okay. Não digo que se de repente, mais uma vez pondo no meu lugar, se de repente eu tivesse que mudar 1000 posições, isso implica custos, etc. Portanto, uma coisa é mudar algumas coisas, outra coisa é mudar tudo, não é? Mas penso que também não é nesse patamar que se está. Okay. E, entretanto, os espaços já era suposto estarem a ser comercializados, não é? Que atrasos é que Isso não, infelizmente, este processo está... Infelizmente não ou seja, é... quais os impactos no vosso negócio, na vossa operação? Enorme, embora nós hoje temos cerca de 40% dos equipamentos das faces colocadas, de 40% dos 40%, não é? E acho que... Mas existem muito mais que estão já colocadas, mas não a comercializar. E a razão para isso é uma razão, alguma parte tem a ver com a burocracia da Câmara, mas enfim, é normal. Mas o pior não é isso, o pior é a redes. Nós agora temos esta figura chamada e-redes, que no final de tudo estar posto, alguém tem que ir lá pôr um cabo de eletricidade para que aquilo esteja passível de começar, ou no caso de ser o digital, a ser comercializado, ou a ter luz, e enfim, não faço ideia qual é que é o processo da E-redes, E-redes é quem trata de eletricidade, de ligação de tudo no país. Não sei se tens a noção disso, mas é assim. E o processo é muito, muito moroso. Portanto, acontece esta coisa estranhíssima, que é... Mas então os autores não estão a funcionar porque é a falta de eletricidade. Não... As coisas demoram tempo. E, portanto, há esta coisa estranhíssima que é, muitas vezes, está tudo pronto para começar, até para a Câmara começar a receber dinheiro, porque está indexado muitas vezes a começar a publicidade, não é? E não está porque é preciso que a rede vá lá. Okay. Então, e há previsões para... Eu acho que nós vamos ajustando o nosso calendário, muito à medida do que é negociado pela JCDecaux, mas eu diria... Eu ainda conto que nós tenhamos quase 80% do equipamento até final do ano, no mais tardar até, eu diria, primeiro trimestre. 80% do equipamento? 80 e 80 a 100 até o primeiro trimestre. Ok, tu contavas ter tudo a funcionar neste último semestre? Sim, mas vamos lá ver, Carla, mais uma vez digo, isto, há três críticas, não é? Uma é o que é que estava pensado. Outra é o que é normal. E eu também tenho que ser justo. Não é? Em toda a parte isto demora. Quer dizer, há sempre uma subvalorização
das implicações de tu tirares todo o conjunto de equipamentos de uma cidade e pôr novos. Não é? Há poucas intervenções tão estruturais numa cidade. E como isto só acontece de 20 em 20 anos, muitas vezes, que é o tempo dos contratos, achou-se, e mais uma vez, achou-se, quando eu digo é geral, na Alemanha é igual, em Berlim é igual, acha sempre que isto vai ser mais simples. Como em cada sítio que tu tens, cada passeio é preciso um tipo de esgotos, um tipo de eletricidade, um tipo de urbanismo. Imagina uma logística disto vezes milhares de posições, inclusivamente a tirar umas antigas e a meter novas. Portanto, e em termos de investimento, quanto é que vamos lá ver, isto implica? Nós temos um investimento que junta outras concessões de cerca de 25 milhões. Eu diria, só o nosso, cerca de 18 milhões. Em Lisboa? Portanto, o vosso Lisboa, não é? Lisboa. Quando dizias no ano passado que ias investir 25 milhões na modernização da... É que junta da MOP. a digitalização de outras concessões que nós já temos. Não é? Portanto, Lisboa tem é tudo de raiz. Não é? Tu vais tirar tudo o que existe e pôr tudo de novo. Nas outras concessões eu só estou a fazer upgrades de digitais. Portanto, não invisto tudo de novo. Não é? Portanto, imagina, em Lisboa eu tenho que pôr todos os meus pistos de papel e também os digitais. No Metro Lisboa só estou a pôr a percentagem que é mais ou menos 20% de digitais. Portanto, só tenho o custo dos 20%. Okay. Portanto, eu diria cerca de 25 milhões é o investimento de ter mais ou menos o que temos hoje de 20% das nossas estruturas, já contando com Lisboa, digitais, e também todo o inventário não digital de Lisboa. Okay. E esse retorno é a quantos anos? Eu diria 10 anos, mais ou menos. Okay. Mas quer dizer, o mercado, provavelmente iremos falar disto, mas o outdoor está numa fase única. Não é? Porque não só, por um lado, é o único... Nós vivemos num mundo digital, não é? Cada vez mais. Ainda, certo. E vais falar da evolução do outdoor, certamente, que está a crescer bastante, mas só voltando, e para terminarmos a parte de Lisboa, esta polémica que começou nas redes sociais e depois escalou também para os órgãos tradicionais, para o Executivo Camarário, etc., afeta de alguma forma a percepção que os anunciantes podem ter sobre o outdoor? Eu diria que era normal que afetasse, mas eu acho que na realidade isso não acontece. Ou seja, tem a ver com o outro ponto que falamos a seguir. O good momentum que o outdoor tem e a importância que Lisboa tem suplanta eventualmente algum broá negativo que agora existe. Agora, seja, a racionalidade dos números e do eventual retorno. Mas tem que se resolver, não é? O que eu digo deste ajustamento, não é? Mudar mudar aquele, tem que se resolver no sentido positivo da questão e não. Eu acho que a convivência com outdoors digitais é uma realidade em toda a parte do mundo. Com certeza que tem que ser com peso e medida, obviamente. Ok. Qual é o vosso maior desafio? O vosso, agora, MOP? Eu diria que o nosso desafio é conseguirmos liderar este mercado. A MOP existe há bastantes anos, sempre muito focada, cresceu bastante, sempre a crescer, mas muito... porque o concurso de Lisboa era tão potenciador do negócio globalmente, que enquanto o concurso não se resolvia, ou não houve oportunidade de poder ganhar o concurso de Lisboa, eu diria a nossa capacidade de crescimento era limitada. Fez até onde se E houve uma altura em que se falava, inclusive, de estar numa situação muito complicada, não é? Esteve. O outdoor? Não, a MOP. Não, quer dizer, nós com o Covid, o outdoor é feito para as pessoas saírem de casa. Quando estávamos em casa, não acontece. A faturação da MOP no Covid perdeu 80%. Quer dizer, o mundo acabou nesse tempo, não é? Graças a Deus todos os nossos fornecedores, concessões, etc. Nós e do mercado imediatamente perceberam também e portanto, flexibilizaram os compromissos,
mas logo isso foi recuperado. Não é? O que aconteceu é que nós andamos como setor económico, não é a publicidade e não é o outdoor. Eu, se bem me lembro, nós andamos desde a crise de 2008, não é? A crise financeira, depois tivemos a crise da dívida, depois tivemos a Troika, depois tivemos não sei o quê, depois tivemos a Covid, quando nos estávamos a levantar em 2019, como em sentido macro, não é? Não o outdoor. O outdoor até vai crescendo mais do que os outros. Mas depois levamos com o Covid e, entretanto, já recuperámos os tempos do Covid, todos como setor, nós um bocadinho mais, e as coisas estão a correr lindamente outra vez. Ok. Então, disseste no ano passado que querias ser empresa líder de outdoor no espaço de 5 anos. Vamos lá ver. Como te dizia, tínhamos aqui um bottleneck que era Lisboa. Não é? Sem Lisboa não conseguimos poder ambicionar isso, é impossível. Do ponto de vista, se quiseres, matemático até. O segundo objetivo é, nós com Lisboa e com as características da nossa oferta, porque somos a única empresa que tem os 3 setores, rua, transportes e centros comerciais, temos muito mais, uma diversidade de produtos muito maior do que os outros. Então, temos uma data de características que a conjuntura nos beneficia, na minha opinião. Quanto é que faturaram no ano passado? Cerca de 12 milhões. 12 milhões. E Lisboa, a médio prazo, isto potencia-nos quase duplicar muito rapidamente a faturação. Para tu veres, não é só Lisboa, mas enfim, mas é o catalisador, para tu veres a importância de Lisboa. Só que depois é preciso, por exemplo, a JCDecaux, independentemente de ter Lisboa, tem muito mais faces por todo o país do que nós temos. Não é? Portanto, nós depois temos que fazer crescer o nosso inventário se quisermos ambicionar ao primeiro lugar algum dia. Hoje, na minha opinião, nós já temos a melhor oferta para cada um dos clientes. O que acontece é que se todos os clientes me viessem pedir a minha melhor oferta, eu não consigo manter a melhor oferta ad eterno porque me falta espaço. Estás a ver? Portanto, do ponto de vista de posicionamento, isto já está feito. Agora eu tenho que ganhar um bocadinho mais de escala pelo país para conseguir lá chegar. E como é que está esse processo? Está bem, quer dizer, tivemos uma coisa um bocadinho diferente, mas que eu acho que vai acelerar esta estratégia, que é o multibanco. O multibanco é muito interessante. Que foi anunciado na semana passada que tinham ganho a rede multibanco. Porquê? Porque, enfim, não querendo ser técnico e excessivamente chato, só para explicar, não é? Isto vive de redes nacionais com forte presença na Grande Lisboa e Grande Porto. E nós achamos que a nossa estratégia foi sermos os melhores na Grande Lisboa e Grande Porto, tendo todos os segmentos em Grande Lisboa e em Grande Porto, que é o que somos hoje, transportes, rua, centros comerciais, e depois de ter isto sólido, crescer em inventário pelo país inteiro. Ora, o multibanco, quando eu digo crescer em inventário, é o quê? Ganhares distrito a distrito, né? Concurso a concurso. A maneira que tu tens para ganhar um concurso em Aveiro, ou posições em Aveiro, é ganhar um concurso da Câmara de Aveiro, não há outro. Certo. E, portanto, imagina, se eu quiser crescer no país inteiro, eu dependo do calendário de cada um dos distritos, o que é muito mais complicado. Neste momento estão em concursos, são em quantos concursos? Há sempre concursos para haver ou para começar, mas para teres uma posição grande de inventário em curto, por isso é que eu dizia que eram 5 anos, porque eu projetei mais ou menos o número de concursos que demoram a ter na probabilidade de eu ganhar. Ora, em paralelo, o multibanco dá-nos uma rede automática por todo o país. Não é a mesma coisa, estamos a falar de ecrãs deste tamanho com outdoor, mas do ponto de vista teórico, dá-nos uma capilaridade de um dia para o outro, não fazendo depender, repito, não é a mesma coisa ter multibancos ou múltiplos, os ecrãs são completamente diferentes, a experiência é diferente, mas do ponto de vista, se quiseres, de capilaridade, dá-nos um footprint automático. Quanto é que o multibanco pode representar para a MOP? É difícil dizer, porque vai depender muito da forma como nós conseguimos ou não integrar o produto multibanco na forma como nós vendemos o outdoor em geral. Mas eu acho que o produto tem muito potencial, pode chegar a valer a curto prazo, eu diria entre 2 a 4 milhões de euros por ano, chegou a ser uma faturação que eles já tiveram antes do Covid, mas a nossa ideia é ir para além disso, porque o multibanco tem esta característica muito interessante, que é um produto digital
mas, entre aspas, é um produto que estava posicionado como um bocadinho antigo. Não é? A gente vai ao ATM há muito tempo. Não é? E o digital hoje, quando tu compras digital, muito pela experiência da internet, é uma coisa completamente flexível. Tu podes fazer tudo e mais uma coisa, podes escolher estar no anúncio àquela hora, naquele sítio, não é? E não ter de estar na rede inteira. E a rede anteriormente, o multibanco, era muito pouco flexível. Porque era uma rede essencialmente para servir os bancos e, portanto, tinha uma série de regras que, na minha opinião, limitavam bastante o produto. E o que nós, enfim, conseguimos, e também, embora isto tenha sido uma decisão do próprio trabalho da própria CIBS, nós pelo menos tentámos, na fase pré-concurso, dizer que este produto tem um grande potencial, mas tem que se flexibilizar nos mesmos parâmetros que exigidos para o digital. E esse é o grande desafio, é nós conseguirmos, e o CIBS está pronto para isso, está a mudar máquinas, está a permitir que os softwares sejam muito mais ágeis, para nos permitir aí sim fazer uma flexibilização de produto que potencia muito o multibanco. E aí a faturação pode ir, vamos ver, pode ir para além disso. Contrataste também uma nova responsável pelas receitas, não é? A Vera. A Vera, sim, a Vera Paulino. Porquê esta contratação? Ou porque esta função que julgo que não existia? Vamos lá ver. Um dos grandes desafios da MOP, embora eu acho que tenha até, modéstia à parte, algumas boas características para fazer revoluções e mudar as coisas, etc. Sou um bocadinho instável até no sentido de querer sempre novo e nesse sentido até posso ser útil para isso. A verdade é que já estou na MOP há muitos anos. Não é? E, portanto, a cultura da MOP foi, pelas razões que te expliquei há bocadinho, durante muitos anos de ser o challenger. E, portanto, eu, embora acho que faço muitas coisas, tenho bem a noção, muitas vezes, que nós temos muita tendência, o ser humano, a se enganar a si próprio e não ver as suas fraquezas. Eu acho que uma das minhas modestas qualidades é fazer um bom exercício contra mim próprio. Não é? E, portanto, eu parto sempre do princípio que um dos nossos grandes desafios é a nossa cultura de 20 anos. De sermos o challenger. Isto parece pouco, mas não é. Quer dizer, tu passares a ter uma atitude em que os clientes te vejam como líder, implica uma mudança estrutural em toda a empresa. E as pessoas são as que estão lá há 20 anos. Não é? E, portanto, há aqui uma junção de oportunidades que, devido ao salto que nós pretendemos dar de faturação, isso permite-me poder reforçar todas as áreas da empresa e misturar um bocadinho as pessoas antigas com pessoas novas, que eu pretendo que tragam uma visão de liderança. A Vera corresponde a isso. Okay. A empresa tem quantas pessoas atualmente? A empresa tinha cerca de 35 e desde o último ano, já a pensar nesta coisa de Lisboa, já contratámos mais 12 para todas as áreas e a última foi a Vera. E, portanto, então, vamos dos 47, 48? Sim, e estamos a reforçar a parte de research, a parte de planeamento. Temos o tema das audiências no meio disto, que não havia audiências para o outdoor, portanto tudo isto tudo é mais, isto também torna isto mais giro, mas mais desafiante, não é? É tudo novo. O setor, embora seja muito antigo, é tudo novo, com o digital, enfim, é bastante desafiante e é também isto que torna tudo isto mais giro. Okay. Como é que se comunica essa percepção de liderança que queres passar? Boa pergunta. Eu estou nesse caminho, não é? De fazer essa transição. Primeiro é preciso ter o produto. Não é? Nós fomos, se quiseres, adiando um momento que vai ser agora, de assumirmos, eu diria, com peito cheio, não é? Temos tudo para poder ambicionar essa liderança. Quando tivéssemos quando tivéssemos Lisboa mais instalado, digamos assim. Portanto, eu diria até final do ano, com o inventário de Lisboa já mais sólido, vamos aparecer ao mercado com uma cara completamente nova e já preparada para essa nova visão. O que é essa cara nova? O que é que vai ser? O que é que vai trazer? Posiciona a MOP como... Ou seja, vocês não são ainda líderes, nem vão ser, não é? Portanto, têm a ambição de ser e precisam para isso de mais posições. E o posicionamento, se quiser, é sermos a melhor e mais completa oferta de alta voo para cada cliente. Ou seja,
qualquer cliente, que era uma coisa que não acontecia antes, se houvesse um cliente que me quisesse, por alguma razão, comprar só Ormupis, eu não conseguia, por não ter as ruas de Lisboa e Porto, neste caso, embora no Porto nós tínhamos rua por via do Metro Porto, mas não conseguia, especialmente por não ter Lisboa, ser a primeira opção do anunciante. Eu era uma opção de complemento. Agora isso muda, não é? Nós, com o conjunto de ganhos que tivemos e ainda mais com os multibancos, nós podemos afirmar com toda a segurança que temos a melhor e mais completa oferta. Isso acho que mais ninguém tem. E depois isso traduz-se numa série de características e posicionamentos. Temos que fazer o reason why, de provar que isso é assim, mas está tudo estruturado se quiseres, nesta linha. A melhor e mais completa oferta de Autovom para qualquer briefing, seja ele qual for. Ok. Vocês trabalham com agências de meios, sobretudo, não é? É os dois lados, não é? Eu diria, em termos de vendas, eu diria, talvez possa me enganar, mas 80% das receitas são via agências de meios e 20% diretos, clientes diretos. E a criatividade no autor? A MOP é também representante dos festivais de Cannes, não é? Dos mais importantes festivais de publicidade do mundo. O que é que há a fazer em termos de inovação, de criatividade nestes postos? Eu muitas vezes pergunto a mim próprio, não é? A relação, e muitas pessoas me perguntam, que a relação de Cannes com a MOP não é direta, não é? Porquê? Não é? E ela não é direta propositadamente, ou seja, eu quando cheguei à MOP, uma das coisas que, de certa maneira, antecipei é que o papel de um outdoor sempre foi um pouco isto, mas vai muito para além de simplesmente um aluguer de um espaço a um concedente, seja uma câmara, seja um metro, seja quem, para nós daí extrairmos um negócio de publicidade melhor do que talvez esse mesmo concedente faria. A partir do momento, especialmente com o digital, a partir do momento que existe um MUPI deixa de ser de papel e passa a ser inteligente, tudo isto abre uma perspectiva completamente diferente. Eu, por exemplo, principalmente nos digitais, já fazíamos isto com papel, mas nos digitais é mais fácil ainda fazer isto. Não há razão nenhuma para, se tu estiveres a andar em Lisboa, ou se estiveres no metro, porque é que eu não hei de, além de publicidade, não hei de dar fotografias lindíssimas de uma exposição que está a acontecer? Porque é que eu não tenho de dar informação útil que é útil para ti? Ou seja, se quiseres, o exemplo melhor disso até foi os Tommys. Quando nós lançámos os Tommys têm muito mais informação do que... O Tommy, quando está no metro, quando dá informações dos mapas, dos transportes, dos bilhetes, quem sabe até comprar o bilhete amanhã, etc., ele está a fazer um trabalho muito mais do concedente para o cliente do que essencialmente publicidade. E no fundo o que é isso? É tu arranjar, pelo facto de teres ali um suporte inteligente, arranjar as maneiras de aproveitar que ele lá está para lhe dar funcionalidades que antes não havia. Ainda estamos nesse caminho, não é? Mas Cannes vem um bocadinho disso, não é? Eu hoje tenho um departamento, o meu departamento de comunicação tem uma parte muito específica que é focada no que nós chamamos nas três variáveis, que é social, cultura e criatividade. Que é, no fundo, nós cedermos espaço a condições muitas vezes gratuitas ou muito favorecidas para aproveitar que o nosso inventário seja utilizado para dar coisas interessantes às pessoas. Não é só compra este produto, não é? Tu poderes, lá está, um exemplo cultural é tu vês uma exposição de fotografias... Mas aí oferecem o espaço ou... Na maioria dos casos oferecemos espaço. Porque temos muito espaço, não é? Muitas vezes disponível, e faz sentido, eu acho que só fazemos, é uma visão para além do mercantil, não é? Quer dizer, eu acho que ganho maior tua confiança de olhares para um painel que eventualmente vai ter publicidade, se também te der coisas interessantes que contribuem para o teu crescimento em termos culturais. Dá-te informação generalizada, pode ser informação de imprensa, pode ser, como te disse, simplesmente fotografias giras do National Geographic, ou criatividade, que é o nosso amplo que joga com Cannes, não é? A criatividade, por alguma razão, os criativos estão ali numa fronteira artística, não é? Todos eles têm uma componente artística.
os verdadeiros criativos não se veem como a trabalhar no lado comercial até. Eu acho que já está a mudar um bocadinho essa... Mas isso faz parte, porque é isso que lhe dá a nobreza. Portanto, quando a criatividade é muito boa, quando a criatividade é excelente, ela não é impingida, ela é boa de ver, não é? Certo. E, portanto, o nosso lado de carne tem a ver um bocadinho com isso. Nós, além de sentirmos isso que está no nosso ADN, promover a boa criatividade, daí a relação com carne, depois queremos cada vez mais dar uma componente mais direta de tudo o que seja campanhas que realmente sejam criativas, no sentido... temos algumas fronteiras, não é? Eu não posso dar, simplesmente que o anúncio é criativo, dou o espaço todo à Volkswagen. Não posso fazer isso, não é? Por exemplo. Mas às vezes, a maioria das campanhas que são de facto feitas com propósito criativo, nós muitas vezes até oferecemos o espaço para que elas possam ser divulgadas só numa ode à criatividade, não é? Só para ti que estás a passear, em vez de ver só o tal anúncio da National Geographic, vês um anúncio muito bonito, por hipótese. Uma das coisas que vamos fazer agora, por exemplo, é mostrarmos os prémios, as categorias que ganharam outdoor em Cannes. Nós vamos agora pôr no ar, a rodar os anúncios giros de outdoor que ganharam ouro e prata e bronze, vão aparecer nos nossos outdoors, lá está, numa lógica à borla, não é? Simplesmente para mostrar coisas giras e simpáticas para as pessoas. E a criatividade pode evoluir no autor? Ou em Portugal muito, também, não é? Muito, porque, lá está, a partir do momento que tens digital, como é que era uma rede de papel? Porquê é que uma rede de papel o formato era, tu compravas uma rede de 1000 posições pelo país inteiro? Não é só porque 1000 posições era o certo. Era porque eu tinha que ter um processo analógico relativamente fazível. Ou seja, se eu imagina que tenho 5.000 MUPIs e tenho 5 redes de 1000 posições, que quer dizer que tenho em cada semana tenho 5 clientes novos a desempenhar essas redes. Eu tenho tudo mecanizado, analogicamente, produzir os cartazes, mas mais do que tudo ir lá pô-los. Imagina que tu agora chegas a... Esse é um custo que desaparece com o digital. Mas mais do que o custo, imagina que tu, no momento analógico, que ainda existe, né? Ainda temos muito analógico, mas chegas lá e dizes assim, Vasco, eu não quero nada desses 1000, eu quero estes pontinhos, estes 250 aqui, e não quero uma semana, só quero hoje. Ou só quero 3 dias da semana. Eu não é por mal, eu não posso fazer isso, porque isso desmaterializa de tal maneira o processo, porque vai-me acabar com... Eu posso até ajustar a tua rede, mas depois como é que eu faço o resto do puzzle das 5.000 que ficam por vender? É uma complicação. Com o digital isso já não acontece. Com o digital, em redes digitais, eu posso pôr-te o teu anúncio só àquela hora, interativo com outra coisa qualquer e tal. Portanto, todas as possibilidades de planeamento mudam completamente. Além da parte criativa, que por ser digitais, podes fazer coisas animadas. E, portanto, entre tu poderes fazer coisas que só são emitidas a determinada hora, às vezes indexadas a uma API do tempo, ou aquelas ideias criativas que a gente vê, não é? Que o anúncio só entra se alguma coisa estiver a acontecer, contextual. Além do próprio anúncio poder ser mais criativo, nesta combinação destes 3 fatores, o potencial criativo é enorme, enorme. Embora, também te diga, como em tudo na vida, ao extremo e o seu contrário. A gente tem tendência a ir ao extremo e depois voltar. Quando tu tens um MUPI digital, ele não deixa de ser um MUPI na mesma, em que tu passas a correr. Portanto, não é por ser digital, tu agora vais lá pôr um filme de 20 segundos ou 30 segundos. A pessoa passa por lá e não percebe. Não podes transportar um anúncio de televisão inteiro no digital. Porque não há contexto, não é? Mas já não há som. Não é? Certo. Logo. E, portanto, foi um erro. Isto parece óbvio, não é? Mas lá atrás, há 10 anos, há 20 anos, quando começou o digital, no outdoor, as pessoas faziam isso. Agora vou pegar nos anúncios de televisão, vai ser uma maravilha. Toca a meter os anúncios de televisão. Para ninguém entendia nada, não é? Portanto, eu costumo dizer, o melhor anúncio do MUPI digital, que dura 10 segundos, criativamente deve ser como se faz um analógico. Deves pensar quase ele como se fosse um fixo, uma grande direção de arte,
e um grande headline. E depois logo animas um bocadinho, etc. Mas não passar para um filme Para um animado, extremo porque senão vais perder o fio condutor da mensagem. Há bocadinho ias dizer, eu interrompi-te, que o outdoor, ao contrário dos outros meios, ou que vivemos num mundo muito digitalizado, não é? Passa tudo muito a correr, pelo outdoor nós passamos, não é? Portanto, não há como fugir. Vamos lá ver. Às vezes, quando eu faço estas analogias, é um bocadinho deprimente, porque a gente vê, se nós compararmos, sei lá, não digo há 10 anos, mas 20 anos, o share of voice, não, o que é o share of voice? É o que é que normalmente, em média, de todo o investimento feito, o que é que vai para cada meio. Não é? De antes, a televisão dominava isto tudo. Certo. Tinhas imprensa a seguir, rádio, outdoor. Por acaso o outdoor em Portugal sempre foi mais alto do que a média, mas enfim. Mesmo sem dados. Mesmo sem dados. Já te explico porque é que, se isso for interessante, porque é que eu acho que isso acontece. E o digital estava cá em baixo. O digital está há muitos anos, certo. não é? Eram umas coisinhas interessantes. O que é que o digital faz? O digital fragmenta a tua experiência, não é? Eu faço sempre esta pergunta, principalmente aos mais novos, ou então aos mais velhos, que é o que é que o mais velho via, como é que era a sua experiência de consumo de mídia há 20 anos, em que basicamente a gente não tinha telefone, ou se tinha telefone, lia os jornais de manhã, depois nos intervalos, a hora do almoço, e depois via televisão à noite. Não é? Era a rádio, e para o carro, porque a rádio ainda é um bocado assim, por acaso, ir no commute, quando estás nos trajetos, e o digital era pouco. Quando o digital entra nos computadores, em primeiro lugar, mas essencialmente quando entra no mobile, a experiência sociológica de consumo de mídia muda estruturalmente. E o que é que acontece? Os principais meios, aqueles que tinham imprensa, é o que sabemos, não é? Revistas, a mesma coisa. A rádio tem feito um trabalho extraordinário de não deixar perder muito, porque para mim uma das grandes ameaças também, não é? tem, embora eu para mim achei que a rádio tinha uma ameaça maior, porque a rádio, como depende essencialmente do tempo de casa-trabalho em termos de carro, estares ali naquele período da manhã e de fim do dia, a partir do momento que os carros começam a vir com a possibilidade de teres internet, Spotify, a fragmentação dessa audiência vai acontecer. E ela nem aconteceu tanto como se esperava, como eu eventualmente antecipava. E, portanto, chapou para Aliás, a rádio. o consumo de rádio tem vindo a crescer, de acordo com os dados de mercado. E muito por eles terem combatido esta tendência com muita criatividade. Chapou para eles, né? Principalmente na parte editorial. Mas se quiseres, em termos tradicionais, inclusivamente televisão, pensa lá o que é que tu vias televisão há 20 anos e o que é que vês hoje, não é? Mesmo o Pay TV, que tem sobrevivido bastante e até crescido, mais cedo ou mais tarde, os streamings da vida vão ter que aparecer nas audiências, não é? E, portanto, no fundo, é a opção das pessoas de ver uma coisa ou não ver uma coisa que faz a audiência cair. Ora, o outdoor, graças a Deus, não tem mérito nenhum nisto. Não tem nada a ver com o Vasco Estrela ou com a JCD Cores da Vida, por histórico e por mérito de saberem, especialmente no mobiliário urbano, integrar-se na paisagem urbanística das cidades, os consumidores aceitam. E, portanto, não tem o que eu chamo opt-out. Não é? Opt-out ou nem fazer opt-in. Não é? A gente, quando não vê uma televisão, está a optar. Eu não vou ver televisão. Eu, quando não vejo o jornal, é porque decidi não ver o jornal. Eu, quando não vejo ouço rádio, é porque decidi não ouvir rádio. Ora, a não ser que fiques em casa fechada, se saíres de casa, não tens opt-out da internet, a não ser que feches os olhos e andares pela rua com os olhos fechados, coisa que não é possível. Não é? Portanto, o outdoor tem vindo também a ganhar tota, mais uma vez, porque fez tudo o que tem que fazer bem, digitalizar-se, etc, etc, etc. Mas, na minha opinião, ele ganha um peso relativo no plano de mídia, porque é o único meio que não tem opt-out e, portanto, que garante uma audiência forte e, mais do que tudo, que eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos a médio prazo, com a fragmentação das audiências de televisão, que era quem permitia os grandes, se quiseres, os grandes investimentos de equity, de criar mancha, etc. Se houver, continuar a haver muita fragmentação de televisão, pode ser que o outdoor
consiga ocupar alguns espaços desses. E ontem foi anunciado, portanto, estamos a gravar no dia 9 de outubro, ontem foi anunciado o fim da publicidade há 3 anos na RTP. Falamos de perto de 22 milhões de euros, números do ano passado, 23. Como é que fez essa medida? Eu não, quer dizer, eu não tenho... Até em relação a fugas para eventuais outros meios. Sim, eu não tenho estados de alma sobre isso, sabes? Eu acho que é mesmo uma decisão que pode ir para um lado ou para o outro. Ou seja, obviamente que faz bastante diferença, principalmente aos outros players de televisão. Porque, apesar do mercado ser global, há uma tendência de primeiro campeonato entre eles, não é? Não é óbvio que o dinheiro da RTP venha para a MOP. Ou para a Mas rádio. parece-te óbvio que vai para a televisão? Isso vai de certeza. Esse dinheiro tem que ir para algum lado. Isso não há dúvida. Agora, se deve ou não, a questão mais estratégica, não é? A questão mais, se quiser, política, deve ou não ter publicidade. Isso para mim é uma decisão política, no sentido de não me faz confusão nenhuma que haja um canal do Estado que seja completamente pago pelos contribuintes. Não faz impressão nenhuma, sinceramente. Tem é que se ter. Não se pode deixar de manter o objetivo de qual é o papel que queremos para a televisão do Estado. Não é? No sentido de criar tendências, manter um conjunto de programação que os outros não têm. É preciso dinheiro para fazer as coisas, não é? Portanto, se o dinheiro não vem, depois ele não cumpre esse papel. Enfim, há aqui uma circular que é preciso garantir. Agora, do ponto de vista académico, eu como quando as privadas já vieram a contar com a RTP, eu admito que... Com mais publicidade na altura até. Eu admito que, quer dizer, não há nenhum drama de se isto continuasse assim. Porque já era assim que aconteceu quando não foi uma coisa que aconteceu depois, não é? Bem, agora, não tinham era nem os canais por cabo, nem os streamings, nem o digital, nem tudo isso, não é? Mas eu não gosto de... eu percebo que isto possa ser visto como vamos ajudar as televisões que estão mais aflitas, não é? Porque a televisão vive tempos mais difíceis por causa dessa fragmentação da audiência e pela força do digital, mas eu percebo que possa ser visto por aí, mas não vejo tanto por aí. Eu acho que tem a ver com uma questão mais política, quer dizer, de sentido de se deve haver uma televisão pública, paga ou não pelos contribuintes, sinceramente. Eu digo, como consumidor, não me faz impressão nenhuma que eu contribua com alguma coisa para, num mundo que é cada vez mais absorvido por fake news, por pelo menos haver uma tentativa do Estado de ter canais cujo conteúdo é pensado numa perspectiva mais educacional, mais cultural, etc. Não quer dizer que o consigam, não é? A gente depois pode ter RTP e ninguém vê. Não tem para nada, não é? Agora, que haja esse propósito, eu estou disposto a pagar por isso. Portanto, não me assusta que que lhes seja tirada a publicidade e que eu pague tudo. Okay. Voltando ao outdoor, em publicidade foram 55 milhões de euros até setembro, isto dados via agência de meios. Share de 15% dos diferentes meios e a crescer 10,7% em relação ao ano passado. Não está mal. Não está mal, não é? Como é que antecipas até ao final do ano e como é que está a MOP também em relação a este... Vamos lá ver, o mercado está a crescer sob crescimento, não é? Porque já cresceu o ano passado, o outdoor, peço desculpa, e nós crescemos ainda um bocadinho mais que o outdoor. Também tem que ser justo, não é? Porque como eu vou ganhando coisas, eu estou a trazer esses mercados para nós, não é? Portanto, eu tenho que sempre fazer uma comparação, para ser justo comigo próprio, que é comparar com o que eu tinha no ano passado para saber o crescimento homólogo que eu tenho. Não é? Hoje, o mercado está a crescer os tais 11%. Eu acho que vai acabar, se o último trimestre, que é sempre muito importante, correr bem, pode acabar aí nos 13, 14. Eu penso que vamos crescer homologamente, ou seja, comparamos o que tínhamos no ano passado, cerca de 20%, portanto vamos crescer um bocadinho acima do mercado, mas numericamente vamos crescer para aí 45%. Okay. Por causa de que temos muitas coisas novas, vindas já de Lisboa, etc. Então vais faturar quanto este ano, à partida? É fazer as contas, como diz o outro, não é? Eu diria que vamos estar aí próximo dos 15. Ok. Tem-se falado muito na venda da MOP. A MOP está à venda, esteve quase vendida, nomeadamente à Mídia Capital.
Não, Ou seja, a ver. com um contrato quase, Não, há sempre quase uma... assinado. A MOP tem dois acionistas, um fundo private equity e eu próprio, né? E, portanto, Como é que é a divisão agora? Quanto é que tu tens? eu tenho muito pouco, é simbólico, não interessa, é muito simbólico. E, como tal, há de ter novos acionistas. Isso é uma questão, pode ter novos fundos, pode ter, e portanto, há sempre um bocadinho essa perspectiva de quem é, pode ser um player do mercado, pode, eventualmente, acho que não será para agora, mas em tese pode, Com a dia Vita isso vai Capital, acontecer. estiveram próximos de chegar a acordo? Não tivemos próximos de chegar a acordo, mas Ou estiveram em conversas eu acho que há recorrentes, se quisermos? vou-te dizer de outra maneira, para não ferir suscetibilidades. Para os meios tradicionais, imagina que tu tens... Qual era a estratégia dos mídia universal, não é só em Portugal, dos grandes grupos de mídia? É controlar o share of voice, não é? Tu queres... Bem, a MOP surgiu de uma empresa que há muitos anos era da Mídia Capital, não é? Que por acaso não é a tendência lá fora. Daí a JCDQ, não é? A JCDQ é um grande grupo que está separado de todos os outros grupos. Mas só para te fazer a analogia, os grupos de mídia cresceram, aqui em toda a parte do mundo, na tentativa de conseguir que, sei lá, a McDonald's, quando faz um investimento, que eles conseguissem captar todo o share de todos os meios. Portanto, tentam ter rádios, tentam ter imprensa, tentam ter televisão, etc, etc. Ora, o que é que acontece? Os seus meios tradicionais estão a cair, eles têm que se virar para os meios que crescem, não é? Se quiserem ganhar cota, de alguma maneira. Como no digital não se pode comprar a Google, não é possível, não se pode comprar o Facebook, não é? Que são os grandes players digitais. Portanto, sobra o outdoor, não há muito mais. Portanto, há uma tendência natural, agora, não só em Portugal, mas no mundo, de naturalmente os grupos de mídia estarem interessados pelo outdoor. Eu acho que isso será uma tendência cada vez maior se as coisas continuarem com a tendência que estão, não é? E, portanto, os grupos de mídia sempre estiveram próximos de nós nestas conversas, não é de agora. Eu acho que vai ter tendência, mais uma vez, se as coisas continuarem a correr Ou melhor, seja, vão então, outdoor. se falarmos dos grupos de mídia em Portugal, não é? Porque a MOP está em Portugal, o que estás a dizer é que a empresa, a Mídia Capital, todos. Outra questão é a se tem Mídia dinheiro. Livre neste momento... Outra questão é se tem o dinheiro que o fundo e eu próprio gostaríamos um dia de vender. Estás a ver? Quer dizer, estou a dizer em termos académicos, não é? Quem é que são os futuros acionistas possíveis da MOP? Ou outros private equities, ou players internacionais que querem entrar em Portugal, e há muitos, especialmente aqui espanhóis, muitos, que querem crescer para Portugal, ou os players locais, embora muitos deles, quase a sua maioria, têm problemas de concorrência, não é? Uma das coisas má ou boas de tantos processos de concorrência que houve com Lisboa é que fica-se a saber que estão todos no limite, não é? Da concorrência. Aí estamos a falar de empresas de autor. Sim. Sim, portanto, ou seja, estou a falar academicamente falando. A MOP ser comprada por uma Dream Media não... Em tese, nada impede. Nem da Dream Media, nem da Deco, nem da coisa. Tem depois problemas possíveis de concorrência para resolver. Mas houve conversas nesse sentido? Não, quer dizer, no sentido... Estou-te a dizer para não funilizar, eu sei que é isso o teu objetivo, mas eu não vou fazê-lo. É completamente óbvio, não percebes? É natural que os grupos nacionais queiram consolidar se possível, que os grupos de mídia queiram consolidar possível e que os grupos estrangeiros queiram vir para cá, porque não há grandes operadores que tu possas comprar, a não ser, eventualmente, eu diria, a MOP e a Dream Media, que são independentes. Okay. Então, daqui a como é que imaginas a MOP? Como é que imaginas e com que estrutura acionista? Depende muito. Há 2 anos. Eu não, Carla, eu percebo o teu papel, mas eu não mando. Podia parecer aqui, ele sabe onde é que vem, não quer dizer. Não, eu não sei. Quer dizer, o fundo tem como objetivo claro a rentabilidade dos seus investidores. Não é? E, portanto, venderá da melhor maneira possível. Neste sortido, depende de quem, na devida altura, der esse melhor negócio ao fundo. Não é? E, portanto,
a parte boa é que eu acho que a MOP tem futuro em qualquer cenário. Não é? A MOP, se mantiver como está, Futuro e perspectivas de crescimento. nós temos Pela conversa que a parte acabámos de boa ter. e com o balanço que temos e a solidez do balanço, etc., nós conseguimos seguir este caminho para a liderança sozinhos. Agora, se estivermos dentro de um grupo de comunicação, há aí sinergias que se pode ter. Se estivermos integrados com outros colegas... Como é que gostavas? Não tenho grandes desgostados, sinceramente. Há vantagens e desvantagens de cada solução. Nós estarmos dentro de um grupo de comunicação dá vantagens de muitas sinergias, mas também há uma força maior. Outra vez estarmos integrados num grupo é diferente, né? A independência é menor. Né? Se for um player de fora, é igual ao que é hoje. Não há diferença nenhuma. É um acionista que muda. Né? Se for um private equity, é a mesma coisa. Estamos habituados a ter acionistas como private equity. Se for um concorrente, há uma integração com esse concorrente, sendo que depois aí há sempre questões de concorrência. Depende do tamanho de quem for o concorrente, ficamos muito maiores. Não, tem que haver remédios. Enfim. Okay. Mas há uma grande tranquilidade. Mas quando é que contas, só para encerrarmos o tema, e a conversa que também já vai longa, quando é que contas ter, ou seja, neste momento há processos de... Não. Chegou a haver e se parou. Com a Media Capital? Não, com geral. Okay. Geral. E, portanto, o que nós estamos... Então, chegou a haver até há poucos meses, não é? Sim. A solução que vamos preconizar é muito idêntica à que temos agora, com os mesmos acionistas, diria, mesmo modelo, private equity e Vasco, digamos assim. E, portanto, vamos seguir o nosso caminho, porque temos uma das grandes razões, se quiseres, para decidir não pensar na venda no curto prazo, é que todo o valor está pela frente. Tu, quando vendes uma empresa, fazes normalmente a avaliação de uma empresa com base no teu histórico, não é com base no teu futuro. E, portanto, a empresa vai valer muito mais daqui a 2 anos ou 3, quando tu solidificares os inventários, as conquistas que entretanto fizeste, para isso refletir eventualmente números. Portanto, no fundo, se quiseres, a decisão importante foi: nós vamos ter que fazer o rollout deste processo de 3 a 5 anos para potenciar o valor e aí sim potenciar o máximo de valor também, como acionistas e para os investidores. Ok. Vasco, muito obrigada. Obrigado, eu. Gente, cara.